Paciente do sexo masculino, 17 anos, nefrite lúpica. Qual anestésico local para restauração? Fernanda, vou te falar uma coisa. Tem um baita ponto cego aí seu. Na verdade, esse é um ponto cego bem comum. Aqui, Fernanda, a gente possivelmente você tem, e quase todo mundo tem, tá, Docs? Eu também tinha, quando a gente pensa num paciente com atração sistêmica. Por quê? O que a gente aprende na faculdade sobre pacientes com atrações sistêmicas? Anestésico. Pamela do céu, se eu não escolher o anestésico certo, lascou, vai dar tudo errado, o paciente vai passar mal, Gente, isso é uma baita fake news, tá? Isso é uma mentalidade muito de quem tá na faculdade, quem às vezes quem até ainda está na especialização. Só que se você perguntar isso para uma pessoa que está realmente no campo de batalha do atendimento de paciente com atração sistêmica, você vai ter a resposta que eu vou te dar agora. Olha, essa é a última coisa que você tem que se preocupar. Quando a gente está falando de nefrite lúpica, né? A gente está falando de uma alteração renal aguda. E, ó, vou colocar aqui para vocês a pesquisa aqui. Nefrite lúpica. Eu não sei que patologia é essa. Vamos lá, vamos ler qual que é essa patologia. A gente pesquisa aqui. Então, ó, nefrite lúpica é a glomerulonefrite causada por lúpus eritematoso sistêmico. Os achados clínicos incluem hematúria, proteínas em níveis nefróticos, uremia em estados avançados. Olha só, então a gente está tendo... Olha como tem coisa mais importante aqui com o anestésico local, tá, Fernanda? A gente tem um paciente com lúpus e ele desenvolveu uma complicação renal por causa disso. A nefrite, inflamação, certo? Então, tem uma inflamação renal. E aqui está dizendo, se eu tenho uma inflamação renal, aumenta todos os meus níveis de proteína, de ureia, tudo fica descompensado. Então, olha, sinceramente, é a última coisa que a gente vai pensar no anestésico. Bom, o que a gente vai pensar, então, nesse paciente, né? Primeira coisa que você vai pensar é, esse paciente está sentindo dor? Como que ele está tratando essa nefrite? Porque, às vezes, Fernanda, ele está num processo agudo, tá? E esse não é o melhor momento para você fazer uma restauração eletiva. Pamela, mas ele está com dor. Aí, ok. Se o paciente está com dor, eu preciso restaurar, está com pulpite, né? Ou está com sensibilidade ali, maravilhoso. Então, a gente vai... Maravilhoso não, né? Mas ok, a gente vai ter que tratar esse paciente, certo? Mas se a sua restauração, ela tem um caráter eletivo, talvez realmente não seja o melhor momento de você tratar. Por quê? Porque eu tenho uma descompensação da lúpus. No paciente com lúpus eritematoso sistêmico, tá? E mais interessante é que a lúpus é mais comum em mulheres, né? Não é tão comum no paciente do sexo masculino. Que interessante. Tá bom, Fernanda? Então, assim, anestésico, deixa de lado um pouquinho neste momento e vamos pensar no que tá rolando agora com o meu paciente. Que medicamentos ele está fazendo uso para lúpus? E que medicamentos ele está fazendo uso para essa nefrite? Como que ele está tratando isso? Certo? Será que realmente ele está em condições de passar pelo tratamento odontológico? Pamela, ele está finalizando o tratamento da nefrite, já passou da fase mais aguda, está finalizando, né? Ele já vai tomar medicamento por mais alguns dias e já vai melhorar e tal. Poxa, que bom. Aí a gente vai começar a pensar no tratamento desse paciente, certo? Bom, como que a gente vai pensar na escolha? Quando a gente pensa na lúpus, só na lúpus, a gente não tem um anestésico mais indicado. Viu como a gente não precisa ter preocupação com isso? Essa não pode ser a nossa principal preocupação. Se você pretende ser resolutivo, tratar um paciente com atração sistêmica, docs, mais uma vez, anestésico é o último dos nossos problemas. E eu entendo completamente, tá, Fernanda? Não estou minimizando a sua dúvida, não. Porque isso é algo que a gente vem da nossa faculdade, é isso que a gente aprende lá, o que dá tempo da gente aprender é isso, né? Você vê o anestésico, só que, mais uma vez, anestésicos locais é a última coisa quando se trata de um paciente com atração sistêmica. Se vocês estão achando que a escolha anestésica é o que é importante para tratar um paciente assim... Vocês têm que estar aqui nas minhas lives toda terça e quinta-feira,
vocês têm que maratonar meus vídeos do YouTube, porque tem muito ponto cego aí. E ponto cego, tanto que pode interferir no andamento do seu tratamento, você, por exemplo, executar um tratamento que talvez não é o melhor momento para esse paciente. Ou até você deixar de realizar, né? Às vezes não, às vezes, Pamela, eu estou insegura para tratar esse paciente e tal, mas olha, você pode fazer sim. Tá bom, Fernanda? Ó, ela falou, ele está na fase aguda, vários medicamentos, irmão também tem LES. Então, olha só, se esse procedimento é eletivo, posterga, tá? Espera ele sair dessa fase aguda, o paciente ele não está estável. Até porque, quando a gente tem lúpus, as doenças autoimunes em geral, existe uma contribuição muito forte dos fatores psicológicos, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho alguém dentro do meu convívio social que tem esclerose múltipla. E é uma amiga minha, pessoal, tá? Esclerose múltipla, também é uma doença autoimune, certo? E ela estava super estável, super tranquila. Só que o pai dela sofreu um acidente, ela passou por todo aquele turbilhão de preocupação, de estresse, sabe o que aconteceu? Ela descompensou, ela começou a sentir dor, ela começou a manifestar os sintomas da doença. Então, se a gente parar para pensar, o tratamento odontológico em si, ele causa certo estresse. A gente tem como a gente diminuir isso, inclusive a sedação é uma das situações, né, uma das ferramentas, só que isso gera algum estresse. Então, se eu já tenho um paciente lúpus descompensado, e se eu puder aguardar ele compensar, ele estabilizar a doença dele, aguarda, tá bom, Fernanda? Isso também é ser resolutivo, ok? Ele tá com dor aguda há 5 dias, cárie ativa dentina com muito desconforto. Então, a gente trata. Putz, trata. Dor é prioridade, sabe por quê? Olha só, se a gente colocar na balança, o que causa mais estresse? O que está causando mais estresse para esse paciente? A dor dental ou passar pelo tratamento odontológico? Nesse caso, ele está pedindo, pelo amor de Deus, pelo tratamento odontológico. Certo, Fernanda? Então, aí você vai tratar. Você vai tratar. Qual seria o anestésico mais indicado nessa situação? Bom, ele está com uma nefrite, então está com algum tipo de sobrecarga renal. Sugiro você preferir isso, seria a minha escolha, tá bom? Uma articaína. Se essa nefrite não estiver interferindo na pressão arterial dele, eu escolheria articaína com epinefrina. Por quê, Pamela? Porque a articaína, diferente dos outros anestésicos, ela tem uma metabolização hepática renal, mas também plasmática. Então, isso diminui a sobrecarga renal. Mas olha só, você tá vendo, Fernanda, que essa foi a última coisa que eu pensei? A última coisa que eu pensei. Primeiro eu perguntei para você sobre medicação, sobre a indicação do procedimento, como que o paciente está e como, inclusive, a avaliação de sinais vitais desse paciente, se essa nefrite está interferindo também na regulação pressória dele. Outros pontos que a gente tem que analisar, tá bom? Só que, gente, o paciente, ele pode ser o paciente mais descompensado do planeta. Se ele tem dor, dor é prioridade. É desumano da nossa parte não atender, não tratar, tá bom, Fernanda? Anestesia, abre o dente, trata, restaura, faz o seu melhor nesse caso. Ah, mas eu vou estar lidando com um paciente mais instável, mais descompensado? Vai, eu sei disso. Eu sei disso. Existe algum tipo de intercorrência médica relacionado diretamente ao lúpus ou à nefrite? Não. Só pode acontecer crises hipertensivas se essa nefrite está interferindo na regulação pressória. O rim tem um papel muito fundamental, tá? Na regulação da nossa pressão. De nada, Fernanda. Espero que eu tenha te ajudado. E assim, Docs, eu tô falando aqui, tipo, o que eu tô lembrando, tá bom? Não olhem para eu falando assim, do tipo, ai meu Deus, gente, eu nunca vou conseguir tratar pacientes com atrações sistêmicas, afinal de contas, a Pamela tem tudo isso decorado. Olha só, gente, não. Eu tô mais ou menos, Fernanda, legal, essa pressão dele tá legal, então já temos mais liberdade para escolher anestésica, tá bom? Mas eu tô falando aqui para vocês o que eu tô lembrando de campo de batalha, tá? Quanto mais a gente atende, mais a gente, né, algumas coisas não fica decoreba, simplesmente é um conhecimento que você vai acumulando. Só que, Fernanda,
Pode ser que eu tenha esquecido alguma coisa, tá? Então, casos assim, a gente senta, tanto você como eu, a gente vai sentar, vai olhar todos os parâmetros do paciente, avaliar sinal vital, avaliar o medicamento que ele está fazendo uso. Então, assim, eu tô te dando algumas informações de forma rasa, vou ser sincera para você, isso é raso com a informação que você está me trazendo aqui, tá? Mas que sim, é possível, a gente precisa tratar esse paciente, você precisa fazer a extração, não, né? Fazer a restauração, faça, isso tem que ser feito, você está com dor. Dor é prioridade para gente. A dor é mais prioridade do que o fato do paciente estar tomando vários medicamentos ou tá até com uma patologia descompensada. Até porque a gente tem que lembrar que o fator dor, ele descarrega várias, ele, na verdade descarrega não, ele vai causar várias interferências hormonais. Alteração do cortisol, alteração de adrenalina, e tudo isso agrava as outras patologias. Tá bom? Então, independente se fosse uma dor dental ou se fosse uma dor estomacal ou se for uma dor de unha encravada, tem que ser resolvido. Porque isso acaba, em especial em doenças autoimunes, isso pode descompensar o paciente. Enfim, foi aqui, né? Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, tá bom, Fernanda? Muito legal a sua pergunta. You're the best.